Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia. Hoje para a gente continuar nosso papo sobre os egípcios, descobrir um pouquinho sobre a cultura e alguns dos grandes legados dessa fantástica civilização para a história. Então, ao longo da história egípcia, além de suas grandes construções, enfim, de tudo aquilo que fantasticamente essa galera construiu no norte da África, os egípcios deixaram alguns grandes legados. Em especial, culturalmente, eles nos delegaram uma das grandes formas de escrita da antiguidade. E ao longo da sua história, os egípcios desenvolveram 3 formas de escrita. Lá no início, ainda antes do seu processo de unificação, do surgimento do Egito unificado, enquanto ainda eram os 2 grandes reinos do Alto e Baixo Egito, os egípcios desenvolveram, para atender suas necessidades de registros econômicos e religiosos, uma escrita simbólica chamada de escrita hieroglífica. Esta com cerca de 2.000 símbolos, uma escrita em que tinha cada palavra usada no cotidiano dos egípcios a representação de um símbolo. Esta escrita acabava dificultando um pouco algumas das grandes traduções e de algumas transições e transmissões de alguns conhecimentos e alguns grandes debates, já que expressar ideias através desses símbolos tornava-se bastante difícil. Então, ao longo do tempo, os egípcios foram tentando aperfeiçoar esta escrita e foram desenvolvendo fonogramas, foram criando símbolos que imitavam o som emitido. Então aí começa a se desenvolver uma escrita já que vai legar para o mundo as escritas fonéticas. Então, com esta evolução da escrita, os egípcios acabaram desenvolvendo a forma de escrita hierática, esta com 24 símbolos, já com símbolos que representavam sons. Então, a partir daí, os egípcios conseguem expressar nos seus modos de escrever, nas suas escritas, nos seus textos, já as sensações, os sentimentos. Eles conseguem expressar ideias e não mais só objetos através dos símbolos. E aí, quase no final da sua existência histórica, a partir do século 7 a.C., os egípcios desenvolvem, então, uma escrita chamada demótica, uma escrita mais popular, usada pelas pessoas de um modo geral no Egito. Então, este sistema acabou se popularizando. Então, era uma espécie de dialeto popular entre os egípcios. Então, ao longo da história, os egípcios desenvolveram essas 3 formas de escrita. Lá no início, uma forma simbólica, e a partir do passar do tempo, eles foram aperfeiçoando sua escrita para melhor ou para facilitar o seu cotidiano e tornar mais eficiente também a vida, em especial dos escribas, que eram a galera no Egito Antigo que era responsável por fazer os registros, escrever, enfim, que trabalhavam com estas atividades dos registros ao longo da história. Ao longo da história egípcia também, os egípcios desenvolveram alguns conhecimentos bastante importantes na antiguidade que legaram para o mundo alguns grandes avanços. E aí estes conhecimentos estão basicamente na área da engenharia, da arquitetura, do desenvolvimento urbano. Então, olhar para as grandes construções faraônicas egípcias, para as grandes pirâmides, precisamos entender que por trás dessas construções, para que elas pudessem se materializar, para que elas pudessem existir e estar ainda presentes, vivas até os nossos dias, por trás tem um grande avanço científico de vários conhecimentos, desde a astronomia, a matemática, a engenharia, a arquitetura, que possibilitaram esta cultura e essa civilização construir esses fantásticos monumentos e essas grandes obras ao longo do tempo. Lembrando que um dos principais símbolos da cultura egípcia são justamente as pirâmides, mas nem sempre elas existiram na vida dos egípcios antigos. Então, lá no início da formação da cultura egípcia, a cultura entre os egípcios para enterrar os seus mortos eram em construções chamadas de mastabas. Essas construções eram pequenas casas onde era feito, então, ali o preparo para a colocação
né, dos sarcófagos e a vida após a morte, a vida aí no mundo dos mortos, como os egípcios acreditavam que existia após a sua partida desse mundo terreno. Então, ao longo do tempo, essas mastabas foram o grande símbolo dos locais de enterro dos seus entes queridos. Mas, mais ou menos aí no século XII, nós vamos ter o surgimento daquele que é considerado um dos primeiros arquitetos da história, Imhotep, este que estava muito próximo aos faraós, né? Era um vizir, né? Um daqueles caras que ajudavam os faraós a administrar o Egito Antigo. Então ele desenvolve um projeto, né, de um novo formato de construção, então já com o formato das pirâmides. E esse acaba se tornando o grande símbolo, né, para execução do enterro dos entes queridos e também um dos grandes símbolos da cultura egípcia a partir desse momento. Mas essas construções exigiram um avanço da matemática, da engenharia, da arquitetura para que elas pudessem então se concretizar. Outro conhecimento muito forte por trás, né, e um dos grandes legados também dos egípcios é a capacidade de organização política. Então, uma coisa que materializa essas grandes construções é a capacidade de organização que esse povo teve, né, e que possibilitou essas construções e essa organização. Outro grande legado do Egito Antigo é o conhecimento na medicina. Então, uma das grandes características dos egípcios foi esta cultura da vida após a morte, o seu processo de mumificação, né? As múmias são um dos grandes símbolos do Egito Antigo. Então, ao longo desse processo de tornar eficiente o processo de mumificação, os egípcios acabaram desenvolvendo um conhecimento muito apurado na medicina, já que tiveram que estudar o corpo humano para fazer o ritual de mumificação. Isso ajudou com que os egípcios então desenvolvessem um conhecimento muito grande nessa área, inclusive já lá na antiguidade, tratando de algumas doenças, inclusive com intervenções cirúrgicas, né? Não falamos de uma medicina propriamente dita, já que para eles todo esse ritual, né, tinha uma ligação religiosa. Então eles não tratavam ou não trabalhavam com a medicina pela medicina, mas sim como uma atividade religiosa também. Mas isso não impediu que os egípcios desenvolvessem um grande conhecimento em anatomia, no funcionamento do corpo, e aí então conseguissem entender um pouco e tratar algumas das questões, legando um conhecimento bastante apurado nesta área da medicina, ok? Então esses são alguns dos grandes legados da cultura e dos conhecimentos produzidos pelo Egito Antigo que, de uma forma direta ou indireta, né, estão aí até os nossos dias hoje. Se você quiser saber um pouco mais sobre a cultura egípcia, acessa aqui a descrição do vídeo, tem ali o link dos outros vídeos que trazem um pouco mais de informação sobre o processo de formação, sobre a vida ao redor do Nilo, sobre os períodos da história egípcia, né, sobre a organização social, enfim, um pouquinho mais sobre a história egípcia, né? E também deixa aí sua curtida, né? Segue o canal, ativa aí as notificações para receber mais vídeos, né, sobre história.